Olá, sejam todos bem-vindos ao Mascarim Podcast. E hoje, um episódio especial. Vamos falar de Outubro Rosa, mês de prevenção com a saúde da mulher. Vamos falar de longevidade, vamos falar de prevenções. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, corre lá, se inscreve para você não perder nenhuma informação. E hoje, para falar de prevenção, para falar de saúde da mulher, hoje eu trouxe um homem, um doutor muito especial, que assim, eu sou suspeita para falar, porque ele é há 30 anos o meu médico, gente. E assim, todas as honras para esse profissional dedicado, é muito especial. Então, quero falar para vocês hoje, doutor Francisco Paulo Dias, hoje aqui no Mascarim Podcast. Doutor, seja muito bem-vindo. Puxa vida, você não tem ideia do que você levou minha moral, né. Poder estar aqui no local de mulheres que são tão empoderadas para falar sobre a saúde de vocês, eu realmente estou lisonjeado. Muito obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer. Nós somos empoderadas, mas gostamos de homens empoderados também, ainda mais, né, gente, cuidando da nossa saúde, não é verdade? Doutor Francisco, antes de falarmos do doutor, quero saber um pouquinho dessa trajetória até a medicina. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Você sabe que são coisas que a gente fica sabendo até pelos pais, né. Dizem que o meu pai e minha mãe falavam que desde pequeno eu falava em ser médico. E eu tive uma doença renal na minha infância, eu tinha uns 8 anos, e eu fui cuidado por um médico que eu tive a felicidade de ver semana passada que o CRM dele é ativo. CRM dele acho que é 8.998, doutor Paulo Zupo. Olha só. E eu me lembro dele me examinando, eu lembro dele conversando comigo, foram meses de tratamento, né, que culminou com uma cirurgia para tirar as amígdalas, que naquela época era um clorofórmio, uma cadeirinha azul que ele amarrava a gente, né, e eu acho que fui ficando meio que fascinado e realmente acabei seguindo a minha acho que a minha missão, que é ser médico, né. E aí, eu acho que o que me levou também a fazer ginecologia e obstetrícia foi uma situação familiar, com a minha irmã, que eu não estava na faculdade ainda, e ela teve uma gravidez de gêmeos, a gente não sabia que era gêmeos. Ela teve um quadro de uma pré-eclâmpsia muito grave, perdeu esses 2 bebês, e acho que inconscientemente aquilo coincidiu que a minha sobrinha nasceu no ano que eu tinha passado na faculdade, aqui na Faculdade de Medicina de Marília, que, por sinal, final de semana que vem, a gente vai estar comemorando 40 anos, Nossa. né, e vai ter uma comemoração aqui na FAMEMA. E eu, de lá para cá, fiz minha faculdade aqui em Marília, conheci a minha esposa da minha turma, e e seguimos, né. E até hoje eu estou aí, graças a Deus, sendo muito bem-vindo, nessa cidade e por vocês. Isso aí, bom. Não tem nada mais, acho que maravilhoso do que trazer vidas ao mundo, né? Se a gente for olhar por trás de todo o trabalho, né, de cuidar da saúde, o fato de trazer uma vida ao mundo é uma coisa assim espetacular, e eu creio que são mãos assim abençoadas que Deus prepara para trazer novas pessoas aqui. Então, assim, é muito emocionante esse trabalho mesmo. Ai. E doutor, fala para a gente um pouquinho da trajetória, do início aí da medicina. Teve algum fato marcante que o senhor lembra que, assim, no começo da trajetória, algo que impactou a sua carreira? Olha, eu acho que uma das coisas que impactou minha vida foi que eu prestei residência aqui em Marília, eh, passei, mas foi inesperado. Porque, eh, havia o doutor Donaldo, que é para mim como um segundo pai, e eu me emociono sempre que falo dele, me judiou muito na residência. E faltando
pouco tempo para terminar, ele me chamou e falou para mim que ele gostaria muito que eu ficasse na equipe. Eu teria um compromisso de sair, fazer residência eu fiz a residência aqui e ir para São Paulo para fazer o estágio na gravidez de alto risco lá do HC, e isso aconteceu e voltei para cá. Fiz também depois na cardiopatia e gravidez lá no Dante Pazanese, e voltei para cá numa época que gravidez de alto risco estava começando, né, e tive a oportunidade de ser docente na FAMEMA, a faculdade que eu estudei, por 13 anos. E ali foi onde começou tudo, né. Em pouco tempo eu montei consultório com outros colegas, e fui vendo que era a minha missão mesmo, né, que cada nascimento é uma coisa diferente. A gente tem o prazer de ver isso toda hora. Mas é uma profissão difícil, porque entre a alegria e às vezes até a tragédia, a linha é muito tênue. E Deus me deu essa oportunidade de ter muito mais alegria e muito poucas situações que me geraram angústia. Mas a gente não consegue relaxar um minuto, né, Imagino que a alegria e a tristeza estão muito tá próximas, tudo né? muito perto. Mas eu não posso reclamar, eu sou um privilegiado com a profissão que eu tenho e com tudo que eu já recebi em troca, né. Essa maravilha que é poder estar numa cidade que não é a minha, que me acolheu, num público que, puxa, que mais que eu posso querer da vida, né. Então eu estou muito feliz, assim, um dado marcante é sempre aquele mais próximo, né. Então a cada dia a gente vê alguma coisa que foi muito bacana, que que deixa a gente mesmo muito bem, muito envaidecido. E eu tenho observado o doutor Francisco nas redes sociais, eu até comentei com ele outro dia, eu adoro, né, embora seja o doutor, aquele médico sério, tudo, mas está nas redes sociais, inovando, trazendo conhecimento, eu fico vibrando de ficar ali seguindo, vendo seus conteúdos, é muito bom, é informação para todo mundo, então isso é perfeito, né. Ai, que bom. E doutor, o que que motiva ainda continuar cuidando da saúde de mulheres? Conta pra gente. Isso aqui é o exemplo, né, eu poder estar aqui, no local que é comandado por mulheres, que tem tanta competência, e eu tá podendo fazer parte desse momento, né, ter feito uma opção de sair da minha casca, porque a minha vida é dentro de um consultório, e partir para um Instagram, que para mim foi uma novidade, né, eh eu acho que isso tudo faz com que a gente continue. E os resultados, graças a Deus, são ótimos. A gente divide um espaço hoje com profissionais aqui em Marília de alta competência e continuo, podendo trabalhar, tendo uma agenda que, graças a Deus, ela está Sempre sempre, lotada, sempre. tem E, que esperar para o doutor atender. e é muito bom, né? Porque, puxa, eu não sei até quando eu vou conseguir, mas eu tenho certeza que não quero parar. Não quer parar, Não. doutor? Eu não quero ir para a praia, eu não Não. quero eu quero ir e voltar, às vezes a gente sai, passeia um pouquinho, mas eu gosto muito do que eu faço e eu pretendo continuar. Olha, gente, eu me lembro, compartilhando um pouquinho, comecei a ir no doutor Francisco, eu ainda nem tinha a empresa, né, eu ainda era funcionária, e a gente trocava, assim, muitas ideias, né, doutor? Nossa, Assim, de carreira, de negócio, de visões que eu tinha para carreira, enfim, né. E a gente conversava muito nas consultas, né. Então, assim, o médico, um ginecologista, no caso, ele é muito além de um médico, ele é um amigo, ele é um psicólogo, é o local que a gente vai para desabafar, para falar das nossas dores, né. Eu imagino que o senhor ouve muitas e muitas mulheres todos os dias. e cada vez mais vocês têm mais responsabilidade. Sim, Por isso que eu acho que esse mote do cuidado da saúde da mulher, você imagina na tua trajetória, né, a gente vem de uma época aonde a mulher, ela não tinha o valor, ela não tinha a responsabilidade social que ela tem hoje. sim. Isso traz vantagem? Lógico que traz, né, vocês estão cada vez mais ativas, mais maravilhosas,
mas isso traz também tanta consequência, Traz, com certeza. e acho que isso que a gente pode até trocar uma ideia, né. Quando você começou, ah, que você ia lá no consultório, né, quanto tempo não passou, tudo que você já viveu, Sim, e tá aí maravilhosa. legal. A gente pegava mulheres, eu me recordo disso, eu fui no aniversário de uma vizinha na época que eu era garoto, que ela foi comemorar os 42 anos. Ela era uma senhora, ela já tinha neto. Olha só. E agora, tudo bem que isso tudo mudou, mas a gente está tendo alguns problemas. Por exemplo, uma mulher de 42 anos, que está extremamente jovem, e ela quer um bebê. Olha só. E às vezes ela vai ter um pouco de dificuldade. Porque a biologia não tem Não acompanhado o acompanha. social, né. O social está muito rápido e a biologia não está mudando. Hoje as mulheres de 40 a mais, imagino que são muito diferentes de alguns anos atrás, né. Totalmente. As mulheres de 40 a mais, talvez elas representem as mulheres de 20, né. A gente está aqui trocando uma ideia, mas poxa, 1970 foi uma época de urbanização. Olha, Eu vim da cidade de São Paulo, eu morava em São Paulo capital. A rua que eu morava não tinha asfalto. Foi asfaltada depois. Hoje você não reconhece mais, né, virou uma totalmente grande diferente, metrópole né. e a parte social vem acompanhando. Então a gente acaba tendo benefícios e acaba tendo malefícios dessa evolução toda, Com né. certeza. E hoje, doutor, quais os desafios de uma mulher que chega lá no seu consultório em relação à saúde delas? Como que o senhor vê, assim, esse cenário? Eu imagino que tem as doenças patológicas, né, mas deve ter muitas doenças ligadas ao estresse, ao meio de vida. Conta um Total. pouquinho pra gente isso. Então vamos fazer uma puxada nisso, né. Vamos lá. A mulher ela de criança, ela está com o pediatra. E o pediatra vai acompanhar normalmente até ela ficar antigamente a gente falava ficar mocinha, Sim, né. Aí quando ela tinha os sinais de vir a menstruação, ela passa para o ginecologista. E a gente tem o prazer de acompanhar quando ela menstrua, aí ela inicia uma vida sexual ou ela vai iniciar e ela quer cuidar da parte contraceptiva. A gente vai acompanhar, orientar. vai orientar. Então, vê que privilégio. A gente pode atuar na prevenção. Ele já está atuando aí, ela vai ter o cuidado contraceptivo, hoje oferecido de N formas, e ela vai começar também a ter suas responsabilidades. Por quê? Uma das doenças que a gente hoje vê, e inclusive o pesquisador que percebeu HPV e câncer de colo ganhou o Nobel. Hoje a gente tem uma vacina. Essa vacina, ela é feita enquanto a meninada está na escola. Isso já é um impacto violento. Mas a gente ainda vai continuar cuidando, fazendo a coleta do preventivo, fazendo o exame de mama. Isso vai acontecendo até o momento em que muitas vezes a mulher quer ter um bebê. Sim. Aí a gente tem o prazer de fazer a consulta Continuar, pré-natal. A gente continua falando de prevenção, sim. né. E muitas vezes eu tive esse privilégio, pelo menos, de seguir pacientes que eu fiz nascer e já fiz o parto delas. Então essa evolução, ela vai chegar no momento que a mulher está madura. A gente sabe que tem o momento da queda hormonal, Nós vamos né. chegar lá, esse assunto aí eu quero saber bastante dele. Vamos trocar uma ideia. Aí a gente vai acompanhar. E a gente vai fazendo isso até a velhice. Os Sim, principais problemas da mulher acabam sendo feitos pelo ginecologista, né. Tanto do ponto de vista de prevenção, que eu acho que é o grande mote, é o que a gente pode dizer de moderno, e isso começou talvez a primeira medida de medicina preventiva foi lá na época da Revolução Francesa, da Revolução Industrial. Aonde, para tentar diminuir o número de mortes maternas e de mortes fetais e de crianças, começou a se criar isso. Olha, vamos dar alimento, vamos tirar essas pessoas de ambiente fechado, mais ventilado,
eh, vão começar a dar um cuidado especial, porque naquela fase as crianças trabalhavam, as grávidas trabalhavam, todo mundo trabalhava, né. E eu acho que ali foi o início de tudo. Então, a minha área de trabalho, ginecologia e ainda obstetrícia, ela tem tudo a ver com a parte preventiva, né. Entendi. E falando em doenças mesmo das mulheres hoje em dia, câncer de mama, colo de útero, ainda tem afetado uma boa parte dessas mulheres? Olha, ainda. Ainda. O Brasil é um país imenso, a gente sabe dos problemas socioeconômicos, Sim, a gente sabe dos problemas regionais. Então, enquanto aqui, a gente na região sudeste, está discutindo nesse nível socioeconômico que a gente tem, a questão do câncer de mama, a gente tem que pensar que lá no norte e nordeste, tem mulher morrendo por câncer de colo. Então é muito doído, porque câncer de colo tem prevenção hoje com a vacina. Tem um Papa Nicolau. A gente sabia e sabe que às vezes a evolução de um câncer de colo, ela leva muitos anos. Poxa, se eu tiver a oportunidade de todo ano fazer a avaliação, não é para morrer de um câncer de sim. colo, né. Então a primeira coisa, essa questão regional, que ela lá vai ter um predomínio, vamos pegar a região centro-oeste, nordeste e norte, em relação a câncer que tem a prevenção, e vamos pegar aqui, onde a gente está falando do câncer de mama, que não tem prevenção, mas a gente tem um diagnóstico precoce. E diagnóstico precoce em um câncer, seja ele qual for, é a diferença entre uma sentença e a cura, Sim. né. Então eu acredito que tem essa questão regional que pega muito. O diagnóstico, ele não precisa ser um susto, né, ele pode ser prevenido, eu imagino, né. Não, hoje não é uma sentença dar um diagnóstico de câncer, né. Eu estou aqui, eu já tive, Uhum. e graças a Deus a gente está ativo, trabalhando. Muitas vezes você está numa sala conversando, onde talvez tenham mais pessoas que tenham tido câncer do que aquelas que nunca tiveram câncer. Sim. A questão que mais mata hoje talvez seja infecção, a doença cardiovascular. Essa é a que mais mata homens e mulheres. Eh, e também, tem como melhorar esse prognóstico? Tem, mas infelizmente o nosso estilo de vida, né? Vamos falar agora de estilo de vida. Eh, estresse, vida corrida, má alimentação, não ter tempo para procurar um médico, isso tem diminuído, tem aumentado? Como que essas mulheres chegam com essa vida corrida lá no consultório? Olha, essa é uma situação complicada, né? Porque a mulher hoje passou a ter, muitas vezes na família, eh, a maior competência profissional. Demora muito para formar. Eh, São mulheres que vivem um estresse muito grande, porque não comem direito, não dormem direito. Elas não Vocês não deixaram os afazeres anteriores. Sim, Vocês continuam sendo se mãe, acumulou. acumulou, acumulou. E esse acúmulo, ele está mudando, está transformando, né. Sim, A gente tem doenças hoje que são do estilo de vida. Claro, toda vez que a gente fala estilo de vida, a gente tem uma interação com a genética, né. Eh, um exemplo, o indivíduo pode ter um gene para ter câncer de pulmão, mas ele mora num local, numa fazenda, não tem poluição, nunca pôs um cigarro. Nós estamos fazendo uma situação hipotética. sim. Ele até pode ter o câncer dele de Uhum. pulmão, mas o gatilho não apareceu. Agora você pega esse mesmo indivíduo, coloca ele num local poluído, ele fuma, não tem jeito, né, O ambiente vai agravar. vai agravar. Então, pegando o exemplo do câncer de mama, a gente tem visto que ele é multifatorial. Eu acredito que talvez a maior importância está no estilo de vida do que no fator genético. Existe câncer de mama por fator genético? Claro que existe. Hoje a gente tem até como prever, fazer um screening para isso, mas a gente está vendo a mulher beber mais. Sim, E a bebida, talvez nesse caso do câncer de mama, é mais importante do que até o cigarro, que é o inferno, né. Eh, a gente está vendo as mulheres não dormirem bem.
ingerir gordura, muito açúcar, muito alimento inflamatório. E o que que isso vai resultar? Câncer, endometriose, infertilidade. A gente está vendo uma população, hoje se acredita que 68% da população brasileira já está no sobrepeso e obesidade. É muito alto, né? É muita coisa, né? E isso tudo está ligado ao estilo de vida. Está mudando? Tá. A gente vê as pessoas mais Mais preocupadas, comprometidas, né? vê, porque, poxa, a gente está falando aqui de uma geração, eu acho que daqui 5 anos, 2030, nós vamos ter mais pessoas com 60 anos acima do que pessoas até os 29. Isso é uma mudança da pirâmide colossal. Gigante. E aí você põe a mulher nesse aspecto todo. A gente vê que mudou totalmente o roteiro. O que eu percebo muito é isso, dependendo da idade, a preocupação com a fertilidade. Eu estou com uma filha que já está com 40, vai fazer. Pode dar uma cortada ali? Pode falar. Porque senão acho que ela vai me matar. Mas vão tirar a filha, porque ela vai falar. "Pô, mas a gente vê hoje mulheres com 40 anos que querem ter o seu bebê e que nunca foram orientadas que a biologia consumiu os seus óvulos, alterou a qualidade dos óvulos também por conta do estilo de vida, e que ela pode preservar a fertilidade dela, se possível, até os 30 anos. Se ela chegou aos 30, não tem uma questão definida em relação à reprodução, ela poder preservar os seus óvulos, que a gente hoje tem a gente fala congelamento dos óvulos, na verdade é uma vitrificação, porque o óvulo é grande, com citoplasma muito líquido, então demorou mais, o espermatozoide é mais fácil, é pequeno, mas a gente tem processo bioquímico hoje que consegue fazer essa preservação. E no momento que ela se sentir segura e quiser exercer a maternidade, ela cuidou bem dela, porque a gente nunca pode esquecer que o bebê está lá dentro. Sim. Vocês carregam o bebê aí dentro. É o santuário. O corpo é o santuário. Mas hoje ele tem sido muito castigado, né? Disseram para nós que a gente seria Mulher Maravilha. Eu sempre digo isso quando eu estou com mulheres. Mas esse projeto de Mulher Maravilha, ele custa caro. Custa. Custa a nossa saúde, né? Custa a nossa vida familiar, custa o nosso trabalho, o estresse nos consome e a nossa vida na parte feminina também, eu creio que é muito afetada, Demais. né? Demais. Então, eu acho que hoje, as mulheres que estão ouvindo, se você tem alguma amiga que precisa se cuidar, que precisa fazer uma prevenção, dá um toque para ela, assiste aqui com a gente, porque é muito importante, gente. Assim, olha, prevenção não pode ser susto, não é verdade? A gente Exatamente. tem que ter uma constância para que a gente não tenha surpresas. Hoje eu consigo ver dessa forma. A prevenção é a base para qualquer vida com qualidade, para longevidade e qualidade. A gente acrescenta os anos à vida e a gente acrescenta qualidade a isso. Sim. Esse eu acho que é o grande mote do momento, E né? eu me lembro nessa trajetória com o doutor aí, dos 30 anos, mais ou menos, que toda consulta anual era a mesma cobrança. Como é que está o peso? Como é que está a atividade física? Como é que está a alimentação? Andréia está trabalhando demais, vamos tirar o pé um pouco. Isso foi uma cobrança constante. Imagino que deve ser com todas as mulheres, né, doutor? E isso tem acontecido cada vez mais e vai persistir. E a gente sabe que o tempo, o tempo biológico do ovário não é igual ao tempo biológico da sociedade. Então, falando um pouquinho já disso, a gente pode prever que 45 anos já vai tendo uma certa queda hormonal. Na verdade, se a gente for pegar a espécie humana, talvez os 35 anos seja o auge. Depois do auge, vem a queda. Isso a gente chama de climatério, seja masculino ou seja feminino. O da mulher é muito mais estabelecido. A partir dos 45 anos, essa queda já começa a ser mais expressiva,
mas ela está no auge da vida. Então a gente tem também a questão do cuidado, do autocuidado como sendo o principal. A gente tem os hormônios, que a gente pode fazer a suplementação, a gente tem o cuidado dietético, que é fundamental. Não dá para ser sedentário mais nos dias de hoje, não dá. É ser e pagar o preço, né? E entender que 50 anos, que seria o momento biológico da menopausa, é o auge de vocês, né? Então, ou pensa no cuidado já muito antes, ou vai ter, infelizmente, que pagar o preço, né? E essas mulheres de 40 a mais, elas precisam fazer acompanhamento de que forma? Quais os cuidados que elas precisam? A partir dos 40, o que eu tenho que me preocupar? Quais os exames e prevenções eu tenho que fazer? Além daquilo que é o habitual, a coleta do Papa Nicolau, o exame físico, que esse nunca vai deixar de existir, Sim. a gente já inicia como protocolo a avaliação da mama. Então, a mamografia, ela é um exame que começa a ser feito a partir dos 40 anos, tá? E ela deve ter uma frequência anual. Porém, com 40 anos, a mama ainda é uma mama muito glandular. Então, é quase que uma obrigação. Faz a mamografia, que é o padrão ouro em termos de diagnóstico e rastreamento, mas a gente também precisa de ultrassonografia, porque o que um vai perceber, o outro não vai e vice-versa. Então, Então, anualmente, anualmente. Aí a gente tem que ter o cuidado de fazer a avaliação de outros órgãos, dependendo do histórico. Vamos supor que a mulher tem, você vê como a função do ginecologista aí é importante. Vamos supor que a mulher tenha na família uma história de câncer de intestino. A gente tem a possibilidade, através de uma colonoscopia ou de uma, aliás, os dois, né, a endoscopia digestiva e a colonoscopia, de avaliar lesões que podem se tornar um câncer. Elas não se tornaram, mas se deixar, elas podem se tornar, né? Então, muitas vezes a gente tem que orientar essa questão, procurar trazer aquela paciente que está com sobrepeso e obesidade e que tem a questão do sedentarismo para uma realidade que muitas vezes ninguém alertou. A gente tem vários medicamentos hoje, a gente tem maneiras de fazer com que a aderência ao tratamento seja muito boa. A gente está vendo explodir a questão dessas canetas emagrecedoras. sim. Mas a gente também tem que entender que tem uma coisa engraçada, né? No Brasil existe projeto verão, projeto madrinha, projeto casamento. Então a pessoa quer perder o peso, ela quer ter uma vida saudável através do tratamento. Passou, ela volta ao A anterior, vida que ela tinha. à vida que ela tinha. Então, às vezes, eu faço esse comentário no consultório. Não adianta nada você usar a canetinha. Então, a pessoa come, vou dar um exemplo bobo aqui, mas acontece. 4 pedaços de pizza. Aí ela usa a canetinha, ela come meio pedaço, mas ela não largou a pizza. A hora que ela parar, ela vai voltar Comer os a quatro. comer os 4. Outra coisa muito comum: "Ah, é só final de semana". Tá, final de semana é sexta, sábado e domingo. Se tiver uma comemoração durante a semana, já virou maioria. É muito difícil tirar isso, porque é cultural. Então são coisas que no dia a dia do consultório a gente vai tentando alertar, né. Então não são só os exames, aí vão ter épocas que a mulher está na menopausa, a gente vai fazer a parte hormonal, vai cuidar da saúde óssea, que é outro grande problema, a osteoporose, enfim, a gente vai ficar aqui falando e sei lá, depois vocês cortam e aconsertam. E ainda tem aquele mito daquela mulher que tem medo de ir no consultório fazer os exames? Ainda tem, né, Ainda muito tem. raro, muito raro. Muito raro, até porque a informação e talvez a clientela que eu atendo, ela é mais esclarecida, mas se a gente for pegar isso na população geral, como a gente estava falando no início, é muito diferente, né. Então eu tenho certeza que muita gente padece de doença por vergonha, ainda por essa questão de não querer ser examinada, achar que tudo hoje também pode ser resolvido por exame Ou até complementar. por medo do resultado fala: "Eu nem vou". Ah, tem, né. Tem, né? Quem procura acha.
Quem procurar. que era uma geração antiga. Eu via os mais antigos falarem isso: "Não, não vai fuçar, porque se você procurar e achar, e aí?", Uma né. coisa, né? Olha só. E falando de Outubro Rosa, né? Um mês todinho dedicado à prevenção. Como que o doutor vê isso hoje com as mulheres? Fala um pouquinho pra gente. Olha, você sabe que o Outubro Rosa, ele começou nos Estados Unidos, né, e em Nova York, mais especificamente, houve uma corrida em 1990 para essa comemoração não, para alertar contra a questão do câncer de mama. Foi a irmã de uma mulher que ela perdeu a irmã pelo câncer de mama, promoveu uma corrida para alertar, falou: "Olha, não tem, prevenção, mas a gente tem um diagnóstico precoce que pode reverter isso". Foi aí que começou, mas aqui no Brasil tudo vai, assim, muito devagar e levou acho que mais de 20 anos para a gente. Eu não vou precisar quando foi, mas acho que a primeira alusão que teve ao Outubro Rosa aqui foi no Ibirapuera, quando eles iluminaram, acho que o obelisco com cor de rosa. E ainda levou mais alguns anos depois para que isso acontecesse no Cristo Redentor. Mas teve esse impacto. Então hoje a gente tem que valorizar muito, o símbolo é aquele lacinho cor-de-rosa, né, que a gente tem mesmo que procurar. É um exame que não é caro, é um exame que hoje tem muita segurança, não é dolorido. Os mamógrafos são digitais. A gente aqui na cidade de Marília tem ótimo serviço de radiologia, né. A gente tem ótimos técnicos em radiologia, a imagem digitalizou, ou Ó, seja, não dá para ficar sem fazer. Então eu acho que a importância do nosso papo aqui, ela tem a ver exatamente com isso. Não tem prevenção? Não. Para isso, para câncer de mama, não. Mas se a gente pega no estágio inicial, é cura, é cura. Uma coisa que não precisa ser paliativa, poxa, o paciente vai viver muitos anos, vai viver com qualidade de vida, né, e superando um câncer. Como a gente está batendo um papo, o que tem de sobrevivente de câncer, muito, né? É muita gente, sim. mas tudo leva a crer que quanto mais cedo o diagnóstico, mais adequado vai ser o tratamento e mais, logicamente, vai ter a chance de estar resolvido. E pensando nessa saúde da mulher, a parte emocional, o doutor consegue detectar quando chega uma mulher no seu consultório e que às vezes ela precisa de uma atenção maior para o lado emocional? Você me conhece, né? Não tem jeito, eu acho que isso também é muito intuitivo. É, E às vezes a gente começa a conversar e pelo papo, pela profissão, pela condição familiar, a gente vai percebendo a angústia, vai percebendo as suas demandas particulares, a gente vai percebendo as alterações, os problemas de relacionamento, e não dá para ficar à parte. Eu não consigo não dá para fazer, fazer não, só aquilo, não. né? Tem que cuidar do todo, né, doutor? Tem que cuidar do todo e aí não tem jeito, já é uma condição. Eu não consigo fazer uma consulta curta, porque já aconteceu da gente fazer diagnóstico a hora que está dando tchau, que o paciente deixa alguma mensagem que você fala: "Eu preciso abordar isso novamente", porque é isso que está deixando essa pessoa doente. E a doença é o bem-estar físico, é o bem-estar social, é o bem-estar mental, né. E a gente tem valorizado isso cada vez mais. Você sabe que de médico e louco, todo mundo tem muito hoje, Muito, não é é. pouco. Ah, claro que a internet, o Google é bacana, ele traz muita informação, mas isso não atrela conhecimento. Então as pessoas vão ficando Não tem desesperadas. atuação, né? Não tem cuidado. Não, e aí todo mundo vai lá olhar. "Ah, eu estou com tosse". Pode ser um refluxo ou pode ser um câncer de pulmão? A primeira coisa que a pessoa pensa é que ela tem um câncer de pulmão, Sim. né. Até brinco, principalmente se ela for médica. É isso. E o que que a gente pode esperar nos próximos anos de avanço nessa prevenção, nessa saúde da mulher, até o próprio câncer? Como que o doutor vê os próximos anos aí com a medicina?
Tecnologia está Tá toda, tá né? demais, é um foguete e a gente hoje tem só que tentar entender se a tecnologia vai estar associada à felicidade. Por incrível que pareça, eu acho que essa tecnologia toda, essa quantidade toda de informação, ela está gerando muita ansiedade, Muita. muita. As pessoas estão doentes, talvez por ter tanto conteúdo, tá? Em relação à evolução médica, a gente já tem muita coisa. Tem um exame que até eu vou falar aqui, mas a gente tem até medo, chamado Soma Mulher. O Soma com 2 M's, mulher, ele estuda mais de 50 cromossomos. Tá, mas o que que se faz com essa informação? Essa mulher, se ela souber que ela vai ter um câncer ou que ela tem a chance de ter um câncer de mama, ou qualquer outro tipo de câncer, o que que ela vai fazer? Como vai ser a vida dela? Como que vai ser a vida dela? Porque vai chegar um momento com a inteligência artificial, que eu não vou estar aqui para ver, mas que eu acho que a gente já vai nascer, as pessoas vão nascer com O sua currículo ali já é, pronto. olha, a gente faz o teste do pezinho hoje, gente, não, nem vou falar quantas patologias dá para ver, né? Acho que mais de 200. Você imagina a gente sair com um portfólio, um cardápio de quais as possibilidades que você vai ter. Será que a gente vai estar preparado para isso? Mas a tecnologia tá, a gente começou com um mamógrafo que precisava fazer revelação. Hoje digitalizou, hoje a gente tem, a gente está aqui falando especificamente da mama, mas a gente tem ressonância magnética, a gente tem tomografia computadorizada, a gente tem o PET scan que vai avaliar locais que podem chamar atenção para algum tipo de crescimento celular, no caso, o acompanhamento de um câncer. A gente tem exames bioquímicos. Gente, hoje é um lastro imenso. A gente dosa praticamente tudo. Tá, Fantástico, né? a coisa está evoluindo, mas como que a gente está preparado, principalmente nós que somos latinos, para lidar com isso? Pra receber essa informação, né? Exatamente. Como que a gente vai fazer? Porque também vocês têm acompanhado, né? Tem profissionais que sempre querem vender alguma coisa, Sim. né? As doenças não mudam, o nome das doenças às vezes vai mudando, porque precisa de público. E aí degringolou bastante, né, a própria profissão, ela deixou de ter o mesmo glamour que ela tinha, Mesmo né, amor, eu acho. deixou. É uma pena, mas a gente tinha muita dificuldade para entrar numa escola de medicina. Era muito difícil, né, e aqui não vai nenhuma crítica aos colegas, mas hoje a gente vê uma proliferação de escola médica e que depois afunila para se fazer uma especialidade. E todo mundo quer se defender, todo mundo ainda tem o glamour, acha que a medicina é uma coisa que dá muito dinheiro, Status, e não dinheiro, pode, né? né? A gente às vezes começa a trabalhar às 6 horas da manhã e vai parar a hora que Deus quiser, né? Eu acho que todo profissional que se dedica é assim, mas a medicina a gente tem que ter um cuidado especial, porque realmente você está lidando com a emoção de outra pessoa, você está lidando muitas vezes com o corpo de outra pessoa, Uma vida, né? com a vida de outra pessoa, e às vezes o que a gente fala é lei, né? Então é Um complicado. diagnóstico errado, você muda uma vida toda da pessoa, Totalmente, né? totalmente. E isso afeta não só ela, eu imagino toda aquela família que está Família, ali aguardando o médico dar o parecer dele, né? né? E infelizmente a medicina está ficando cada vez mais cara, né? Sim. Tecnologia, até que ela se incorpore, ela custa muito caro, né? É uma pena, porque a gente vive, infelizmente, num Brasil que não é fácil, né? Saúde é sempre um problema, É um né? problema. E vamos falar agora de um tema que tem muita gente esperando, muita curiosidade. Vamos falar um pouquinho de menopausa. Eu sei que tem que equilibrar os hormônios, tem toda uma situação em volta desse tema, mas eu queria que o senhor desse um parecer aí para quem está nos ouvindo, está entrando nela, está nela, como que deve agir, doutor? Então, vamos falar alguns conceitos, né? A menopausa seria a última menstruação.
A última menstruação natural está muito difícil da gente ver na nossa classe social, porque seria espontaneamente a parada da menstruação. Após um ano, a gente fecha o diagnóstico. Mas não é mais isso que acontece, porque existe um período, que a gente chama de período perimenopausal, que ele costuma surgir dos 45 aos 55 anos. Ele vai ser único. Para cada mulher vai ser diferente. Muitas mulheres vão ter uma vida praticamente normal. Não vão perceber os efeitos da sintomatologia, enquanto outras vão ficar doentes. E o que, que é comum da gente observar? Às vezes começa um cansaço, que é fora do habitual. Muitas vezes começa a surgir problemas do sono. É bem como vamos pensar que são aquelas dicas iniciais. Mulher que tem dificuldade para dormir, ou então ela dorme, mas ela acorda e depois não consegue mais manter o sono. Acorda cansada. Cansaço é um dos principais Maridos, sintomas, ouçam, né, doutor? mas é verdade, né? Porque até eu vou publicar no Instagram o relato, é engraçado, mas de um marido que fala um pouco sobre isso, vocês aguardem que vai sair. Vamos dar a voz para os É, maridos, né? é, por quê? Porque a mulher muitas vezes vai começar a ter irritabilidade, Sim. né? A tensão pré-menstrual, ela começa a surgir com mais intensidade. Aquele período pré-menstrual que não dá para controlar, isso pode ser um sinal de desequilíbrio. Aí ele vai começar a perceber que o formato corporal pode começar a ter uma mudança, o ganho de gordura ele aumenta, principalmente na região abdominal, enquanto que a musculatura, se não for estimulada, ela começa a diminuir. Então, o padrão corporal pode começar a mudar. Claro que vai haver queixa de alterações de libido, e vamos deixar claro que libido não é só hormônio. Uma das situações é hormônio, mas está muito vinculado hoje qualquer coisa o pessoal querendo usar testosterona. Então vamos ter calma, porque não adianta lotar uma paciente com hormônio se ela não tem um relacionamento bom na casa dela, né? Então a gente sabe que acaba afetando a parte hormonal, a libido, né? Afetando a parte hormonal, ressecamento vaginal, muitas vezes sintoma urinário. Então, ela tem um desejo muito imperioso de urinar. Incontinência ali. E ela pode, a gente chama isso de urgência, mas às vezes ela tem incontinência também. Ela não tinha e pode passar a ter, ou as duas coisas junto, né? Ela tem uma urgência com incontinência, ela não consegue chegar até a porta do banheiro, porque ela vai perder a urina, né? É, então, esses talvez sejam os principais sinais e sintomas que começam a chamar a atenção. Sim. Mas vamos deixar claro, isso é uma situação individual. Existe, claro, vocês conversam, uma bate-papo com a outra. eh, Realmente, a gente está falando de mulheres de 50 anos no auge da vida produtiva, mas no ocaso da vida hormonal, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse Muito diagnóstico. único, eu Muito. vejo, assim, conversando entre amigas, que o diagnóstico, assim, para uma não é igual para Hum, outra. O que eu sinto, a minha amiga talvez nem venha a sentir, né, é muito exatamente. isso também, É o né. que eu estava comentando, para algumas mulheres é sintomático, para outras é uma doença, que a gente precisa valorizar, porque senão acaba com a vida E delas, às vezes né? acaba até com o relacionamento, né, doutor. Relacionamento, acaba com a profissão, acaba com a família, né? Por incrível que pareça, passa despercebido. Hoje é um tema que está sendo discutido, nós estamos batendo um papo aqui, surge a questão da menopausa. Mas isso era uma coisa meio que proibida. Quando chegava nos 40 anos, fica quietinha, né? Acabou, tá acabando a vida agora, nem Acabando a fala nada. vida, nada, sabe? Fica na tua. E hoje não é mais assim, né? Então é um tema que está borbulhando e que, infelizmente, tem muito oportunista, Com né? Que certeza. aí entra essa Os questão. milagres, né, É, que acontecem, é. né. Isso é uma pena, porque pode custar a saúde, né, da mulher. É, com saúde, gente, não se brinca. Sim. Doutor, qual o conselho para jovem que está iniciando, que vai começar a ter os cuidados do ginecologista?
para essa mulher que tem que ter essa atenção à vida dela, aos exames, às prevenções. E essa mulher mais senhora, um conselho para desde o início ali, para a gente dar para essas mulheres que estão nos ouvindo. Eu acho que uma coisa importantíssima, na menina e no menino, é a vacinação do HPV. Com que Isso é idade? fundamental. Idade escolar, isso pode se estender, tá. Hoje a gente fala que pessoas que tiveram HPV, muitas vezes elas podem fazer uso da vacina, porque elas podem ter uma melhora da evolução das suas doenças. A gente precisa pensar que o HPV, ele surge na população muito cedo. O HPV, ele tem uma predominância que gera em torno de 70 a 80%. Se uma pessoa que nunca teve contato sexual tiver um contato com outra que já teve um único contato, a gente já vai estar batendo nessa cifra. Então, tem vacina para as meninas, isso é extremamente importante. A gente precisa ter uma educação em relação à parte sexual. Com o advento dos tratamentos para AIDS, a gente começou a ter a vida das pessoas se prolongou. Tem o HIV, mas não desenvolve a AIDS. Isso foi trazendo segurança, né. E a gente está percebendo que esse sexo desprotegido e que hoje nem dá para falar que é uma promiscuidade, porque as pessoas vão se encontrando e a coisa vai acontecendo. A gente está tendo aumento da incidência de sífilis, né, a gente é um país complicado. Então, falando do jovem, eu acho que é isso: vacina e responsabilidade sexual para homem e mulher, tá. Aliás, hoje mudou totalmente o sistema, as pessoas se relacionam como elas querem, mas os vírus, as bactérias, A eles prevenção tem que têm continuar. que continuar, porque isso está crescendo ao invés de decrescer. A gente está voltando a ter cifras de HIV que não era para, era um grupo específico, né, exercia um cuidado, hoje já não está muito assim, as pessoas estão relaxando um pouco. Eu acho que na época da maturidade, a preocupação da mulher em preservar a fertilidade. Então, se ela tá vendo, chegou aos 30 anos, não sei direito o que eu vou fazer, eu tô com um relacionamento que ainda não está definido, eu quero ter uma profissão que vai me custar muito tempo. Eu não achei um companheiro certo. Não tem um relacionamento, não tá na hora dela ser mãe, porque você sabe Hum, que filho não é uma brincadeirinha, não, né, eh, ela precisa procurar serviços que hoje quase todo lugar tem, né, de fertilização para fazer a vitrificação ou popularmente conhecido como congelamento dos óvulos, para que ela use na data oportuna. Então acho que na maturidade é isso. Outra coisa é a questão da prevenção e do diagnóstico precoce. Com tudo que a gente está falando, o câncer de mama, ele tem aumentado e tem pego uma geração mais nova, mais nova. mais nova. Por quê? Estilo de vida, né. Então, não vou ficar falando de novo, mas praticamente a gente vê mulheres hoje tendo uma vida bem diferente do que era. Não existe uma preservação da saúde, porque também tem remédio para tudo, né. Então a gente tem que ter muito cuidado com a questão da mama. Tanto que a partir dos 40 anos a recomendação é avaliação com mamografia e complementação com ultrassom. A partir dos 40 anos, a gente tem que lembrar uma coisa importante: 10% aproximadamente, vamos pôr de 10 a 15% das mulheres podem ter uma menopausa precoce. E a menopausa precoce é antes dos 40. Ou você veja, né, uma mulher antes dos 40 anos, ela nem às vezes pensou na fertilidade, e ela já está entrando na menopausa. São mulheres que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a reposição hormonal para elas vai dar uma qualidade de vida, vai dar menos chance delas terem osteoporose e vai dar a possibilidade delas terem menos doença cardiovascular. Sem contar que hoje a gente sabe
E aí que tem que ter o cuidado, e eu tenho muito cuidado para falar isso, que reposição hormonal melhora, tudo isso melhora a possibilidade de demência, quer dizer, vai retardar a demência. Eu não vou falar do Alzheimer, porque seria uma demência mais específica, mas vai melhorar a parte óssea, vai fazer a mulher ter um ganho de massa muscular, vai fazer ela ser ativa sexualmente por um tempo indeterminado, se ela tem um parceiro ou uma parceira que são integradas, elas vão poder curtir isso tudo. Então, a gente vai percebendo que essas fases hoje, elas estão se antecipando, o cuidado tem que ser antecipado. 40 anos para frente, aí a gente já vai entrando na questão do cuidado mesmo da perimenopausa. Depois dos 60, a gente tem a chamada velhice, Hum, né. Explica para o indivíduo com mais de 60 que que tá que com a ele está mente super ativa, não é, a gente não pode treinando. não dá para parar, É, né. A gente não consegue parar, a gente é força ativa. Eu não sei, eu já às vezes até conto isso para as pacientes, né. "Pô, tô cansado, sei o que eu quero parar, quero dar uma sossegada". Eu e minha mulher, a gente foi pra praia em dezembro do ano passado para ficar uma semana, eu não consegui ficar 5 dias. tá muito parada essa vida. Ai, aquela ondinha vai e volta, e eu sei que às vezes até isso deve ser algum problema, mas a gente não consegue parar com a idade da com a velhice, né, Que a mente da gente tá muito à não frente. para. E aí tem todos os cuidados de preservar, continuar com reposição hormonal, momento mais do que justo de começar a ter hora para dormir, para ter hora para se alimentar, para praticar uma atividade física, um esporte, se for o caso. E a suplementação, né? Que a gente aqui nem abordou, mas a suplementação vitamínica, a suplementação com os metais que são necessários, evitar aqueles alimentos tóxicos. A gente come coisa industrializada o tempo Alimentos que nem inteiro, né. existem, né, como dizem as médicas, né. E não tem, né. É, Se você lê a barrinha de cereal nutritiva, você fala: "Cara, como é que cabe tanto nominho aqui, né?". é verdade. Eu acho que basicamente seria isso, a velhice vai ser acompanhada, a gente como ginecologista acaba sendo também o geriatra, porque depois que adquire aquele convívio, aquela confiança, É é a duro pessoa que mudar. vai confiar para se abrir, né, para trazer o que ela está Exatamente. passando, né. E a gente acaba triando, lógico, né, se tem algum problema que não é da nossa alçada, a gente acaba fazendo esse encaminhamento para especialista de cada área, né. Então a menopausa, gente, a doutora que reafirmou isso pra gente, o como ela pode atingir a vida da mulher, né, o como ela pode mexer com o seu relacionamento, com a sua vida pessoal, com a vida do seu trabalho. Às vezes você acha que você está ali mal-humorada, estressada, não está dormindo bem, que é qualquer outra coisa menos menopausa, não é, doutor? Hoje tanto tem sido veiculado que as pessoas estão percebendo, elas vão fazendo o que a gente chama de busca ativa. Estão mais Então, atentas. ela fala: "Olha, será que isso já não está relacionado?". E muitas vezes acertam, né. E a gente tem que dar mesmo, a gente tem que ter o ouvido para saber qual que é Para o entender o que está acontecendo com o corpo exatamente. da gente, não é mesmo? Poxa, tensão pré-menstrual, que é uma coisa tão séria, ela foi até outro dia motivo de brincadeira. Olha só. Hoje tem que ser muito, E né. às vezes, é uma cólica forte, às vezes nem é só pela menstruação em si, né. Gente, que maravilha você ter falado isso. Cólica, dor, nunca é bom. Então a mulher se acostumar que ela tem dor, Tá errado. para com isso. Se ela tem dor, precisa ser verificado. Tem uma doença, a gente pode abordar, né, Sim, que é a endometriose. verdade. Endometriose, ela tem a gente acreditava que ela era uma doença de teorias. Tinha várias teorias e sabe que medicina fala: "Quando tem muita teoria, nenhuma explica". Eu acho que hoje é o contrário. A endometriose é resultado de todas essas teorias. Tem a parte genética, tem a parte ligada à menstruação retrógrada, tem a parte ligada ao estilo de vida, Ela né. fala muita coisa, né. Muito mulheres que muitas vezes vão demorar para engravidar.
e a gente acaba percebendo que isso é um problema, porque a hora que ela quer ter o bebê, a endometriose não vai deixar. Sim, Então, quem tem dor não é normal, vai ter que investigar. E não estou dizendo que toda mulher que tem cólica tem endometriose, mas eu brinco que se estiver passando alguém na rua, uma mulher, e ela estiver na fase ativa, ela tem 30% de chance de ter de ter endometriose, endometriose. né. Isso é rico demais pra gente. Nesse mês, então, Outubro Rosa, mês para você se olhar, para você procurar um médico, para você se cuidar, fazer o autocuidado, né, doutor? Muito importante também, né? A autoprevenção. A gente tem que ter esse olhar voltado para a saúde da gente, porque assim, do que adianta termos um trabalho, termos uma carreira pela frente, se não tivermos saúde? Nada vai adiantar. Não, Não é mesmo? sem saúde não vai. Não vai nada, Não. né. E um conselho final, para aquela pessoa que está querendo começar, na área médica, fazendo aí medicina, um conselho, assim, para a vida, que o senhor dá para essa pessoa. Faça medicina se você tiver dom. Não pensa noutra coisa. A medicina custa tudo na nossa vida. Ela ela cobra muito caro. A gente deixa a família de lado. A gente tem que ter muito discernimento. Eu falo isso emocionado, porque infelizmente eu não tenho visto mais isso. Claro, existem pessoas que nasceram para isso e que vão ter muito sucesso, mas eu acho que está um modismo muito grande. O pessoal fazendo medicina achando que tá tudo certo, né. Não tá não. Ser médico é uma missão. Então eu acho que para quem quer entrar na medicina, pensa bem, muito bem. Vai ter que dedicar horas Vai. da sua vida, horas da sua família, abdicar estar com filhos, Vai ter não que é ter mesmo? muito compromisso. Muita disciplina, Ah, exige demais da gente. porque essas pessoas, gente, elas lidam com o que tem de mais precioso, que é a vida. Então, tem que amar vidas, né, doutor? Quem Tem que quer ser amar médico pessoas, né, tem que gostar de gente, gente. É, né, tem que gostar do próximo. E sabendo que a gente não vai acertar 100%, mas a gente tem que fazer o possível para isso, sim. né. E é o que nós falamos, um diagnóstico errado muda a vida de uma família toda, né, É até de trágico. uma geração, vamos dizer, né. Exatamente. Gente, Outubro Rosa é isso, é amor à vida. Vamos levar isso para as mulheres que estão com vocês, para as amigas, para as colegas de trabalho. Vamos ter amor às nossas vidas. Eu acho que isso é o que a gente leva do Outubro Rosa, um mês inteirinho dedicado à saúde da mulher. E hoje, além de comemorar o Outubro Rosa, temos que dar um parabéns aqui ao nosso convidado, que hoje ele está ficando mais experiente, né, doutor? Pouquinho mais, 66 velhinhas. Isso aí. E, assim, uma gratidão pela vida desse doutor, eu tenho, assim, gigante. Ele acompanhou a minha trajetória, a minha saúde, foi psicólogo, foi amigo, em diversas situações, sempre cuidou da minha saúde. Então, doutor, toda gratidão à sua vida, né, a minha e de milhares de mulheres que estão aí nos ouvindo, que devem amar essa pessoa tão especial. Ai, meu bem. Muito obrigada por estar aqui no Mascarim Podcast. É um episódio que fala, assim, de vida mesmo, e eu não podia deixar e convidar outra pessoa, senão você. Ai, você não tem noção do quanto eu fico honrado e de quanto eu fico feliz de ter acompanhado a tua trajetória vitoriosíssima. Você se tornar essa pessoa tão bacana sempre foi, né, mas hoje com a capacidade de agregar outras mulheres ao seu lado. E você pode ter certeza, não é só o Outubro Rosa, é a vida que é É a rosa. vida, Eh, né. Se não fosse vocês, eu também não estaria aqui, né. Eu tive minha mãe que me fez nascer. Isso é uma dádiva. Nós nunca vamos saber o que é trazer um filho no ventre, coisa que vocês merecem todos os louros.
Isso é uma coisa, assim, especial mesmo, é feito é presente de Deus para as mulheres, né, isso a gente tem que honrar muito. Gente, vamos ficando por aqui, agradecendo então a presença do doutor Francisco Paulo Dias. Obrigado. Muito obrigada por compartilhar toda essa sabedoria para essas mulheres que estão nos ouvindo. Vocês que estão aí, que conhecem alguma mulher que ama a vida delas, faça esse episódio, compartilha com elas, porque é muito importante ter esse conhecimento. Vamos ficando por aqui e agradecendo a todos vocês, ao doutor Francisco, Obrigado. por mais esse episódio. Muito obrigada, gente.